Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aos últimos vestibulares, depois a gente continua a nossa preparação para o Enem. Então, hoje eu vou gravar para vocês uma revisão, lembrando daquilo que é mais importante para a gente pensar nos vestibulares. Não só para o vestibular da UPF, mas qualquer outro vestibular que vocês forem fazer prova de redação, a gente tem que pensar nessas questões. Os critérios de avaliação da UPF eles são muito bons para nortear a nossa prática de escrita, porque eles são bastante exigentes e eles vão nos ajudar a melhorar a nossa escrita para qualquer situação. Oi, Júlia, seja bem-vinda. A Júlia vai ligar a câmera, você chegou chegando. Tem que aparecer mais uns coleguinhas aqui. Mudou para ser. Crise também. Sim. Então, pessoal, comecei a gravar aqui, a falar da importância de conhecer os critérios de avaliação da UPF e a gente se preparar para essa prova também, porque ela é bastante exigente. E quando nós começamos a tirar uma nota mais alta nessa universidade, geralmente os nossos resultados aumentam também nas outras. E agora a gente tem percebido que está bem parelho, assim, antes da CAF, por exemplo, as pessoas tiravam notas mais altas na CAF do que na UPF, e isso já não está mais acontecendo, vai bem parelho, assim, começa a ir bem na UPF, vai bem na CAF, você está com nota abaixo da média, ou chegando no 7, vai igual nas duas instituições também. O Enem que não segue o mesmo rumo, que a tendência é quando você tem um texto mais ou menos bem preparado, você já consegue ter um resultado bom e depois de estar bem preparado, ter um resultado excelente. Na UPF isso já não acontece, a gente pode ficar anos e anos e anos estudando redação, escrevendo redação, que é difícil ter um resultado assim surpreendente, mas não é impossível. Então vamos ver o que precisa para a gente conseguir ter um bom resultado. Primeiro, o que tira muito ponto na nossa redação da UPF é a correção de linguagem, porque, olha só, vocês estão vendo aqui os critérios de avaliação, só para confirmar de novo, porque a Helena já tinha dito que estava enxergando, mas só para confirmar. Dá para enxergar? Sim, eu tô vendo. Beleza. Aproveitar e admitir mais uma coleguinha aqui. Então, eles são muito rígidos nessa questão da correção de linguagem e ela corresponde a muitos pontos. 26 pontos da tua nota é referente à correção de linguagem. E eles descontam tudo. A prova de redação para a medicina é avaliada por 2 professores e é uma banca que já está constituída há muito tempo. É difícil ter professores inexperientes avaliando as redações. Eles já são professores que estão há 3, 4, 5 anos, alguns, sei lá, 10 anos avaliando redação nessa instituição. Então, eles têm já um olhinho bem treinado para a medicina, né? Nos outros cursos, eles nem dão muita bola, assim, o pessoal vai lá, faz a redação, passa, né? Mas a gente sabe que para nossa área é sempre diferente. Então, esse olho treinado vai tentar catar qualquer errinho que você for desatento e deixar passar. Então, prestar muita atenção. Ortografia. Vai escrever uma palavra, se tem som de SC, 2S, C, cedilha, X, todos aqueles fonemas que a gente confunde mais, toda vez que fores escrever e for olhar esse rascunho antes de passar limpo, presta bem atenção nessas palavras. E se você tiver qualquer dúvida de como escreve, substitui por uma que você tem certeza. Não é o ideal a gente fazer isso no dia a dia. No dia a dia a gente deve escrever, tô com dúvida, como é que escreve essa ação? Vai lá no dicionário, olha, não, ninguém vai no dicionário, vai no celular. Vai lá no celular, olha como é que escreve e corrige. Mas no dia, tu não tem o que fazer, tem que substituir essa palavra por outra que você tenha certeza para não perder esses décimos em ortografia. Tá? A parte de pontuação, se vocês seguirem a estrutura que nós estudamos no texto, já ajuda muito na pontuação, porque o que vai acontecer de básico? De básico é que um parágrafo de desenvolvimento você vai usar um ponto no final do tópico frasal, outro no final do argumento 1, outro no final do argumento 2, outro no final do parágrafo. Então vai ter 4 pontos finais.
E no meio, entre esses pontos finais, vai ser muito difícil você escrever um período inteiro sem colocar nenhuma vírgula. Então, você já vai estar atento para colocar as vírgulas no interior desses argumentos ou dos tópicos frasais e das conclusões. E aí, se você seguir mais ou menos a mesma estrutura sempre, você já sabe também onde vai colocar as vírgulas dentro desses argumentos. Por exemplo, no tópico frasal, você vai colocar lá, nesse viés, vírgula, porque é depois do elemento de coesão. Vai apresentar as causas do problema, vai fazer uma frase curta. Pode ser que essa frase tenha 2 pontos e você vai citar 2 causas que vão ser desenvolvidas dentro do parágrafo de desenvolvimento. Então, se você já tem bem ajustado a forma como você vai construir, o texto já ajuda na pontuação. O que vai se observar em morfossintaxe? Principalmente regência, concordância, crase, você perceber se está tudo combinando adequadamente. E também se perde muito ponto com o uso da crase. Se tem uma revisão que tu quer fazer hoje, assim, no último minuto, revisar um pouquinho de crase, eu até vou postar novamente, porque eu não sei se todos têm. 2 aulinhas sobre crase que eu postei no grupo. De repente, esse é um conteúdo para você revisar, tá? Fazer uma revisão de última hora, porque se perde muito. Mas lembra o básico. Nunca vai colocar crase antes de palavra masculina. Isso são coisas que você revisa no rascunho, porque na hora que está escrevendo você não consegue perceber. Não coloca na frente de palavra masculina, não coloca na frente de verbo. Esse erro mais comum, colocar uma crase, um A singular com crase na frente de uma palavra, mesmo que feminina, se ela estiver no plural, é errado também. Não se usa crase em A singular na frente de palavra no plural. Na concordância, que as pessoas mais erram é quando você tem aquela situação assim, é necessária a investigação. Se o sujeito está posposto ao verbo e ao predicativo, ele ainda assim concorda com esse predicativo. Então tem que cuidar se está no feminino, se está tudo combinandinho, certo? Então aqui como que eles vão descontar? É 1 ponto para cada erro, 1 ponto é 1/10, tipo, tenho 100, partir de 100%. Cada crase que eu errar, cada vírgula que eu esqueci de colocar, vai comendo 1 pontinho, né? 99, 98 e assim por diante. Tá? Então tem que cuidar bastante a questão da linguagem. Então ali, voltando um pouquinho nas vírgulas, tem advérbio, tem palavra terminada em mente, isso vai ficar entre vírgulas. Foram as últimas aulas que eu dei no intensivo, inclusive. Quem faz aula no intensivo, faz aula de português, a parte de pontuação é extremamente importante. Cuida, pessoal, da letra feia, né? 10 pontos se a letra for quase ilegível. Se tiver muito espaço entre as palavras ou pouco espaço entre as palavras, isso também é prejudicial à sua nota e vai ter descontos aqui. Mas não é o caso, pessoal, do curso, que a gente exige bastante a apresentação dentro da folha de redação, quem manda foto também, que esteja claro, que esteja bem ajustado as informações dentro do espaço. Então, isso sobre a correção de linguagem. Detalhe, olha como é importante. Se você tiver muitos erros em vírgula, concordância e crase, se você chegar a 17, desses 26 pontinhos aqui vai sobrar nada. Vai ter 1 ponto negativo só dos 26. Triste, né? Então, tem que cuidar muito para não chegar nesses 17 pontos negativos. Parece que é um horror de pontos negativos, mas se você for contando crase e vírgulas e mais os erros ortográficos, dá para chegar. Critérios de anulação eu nem vou ler, né? Porque, por favor, ninguém vai anular a redação, tá? Mas não pode assinar sua prova, não pode fazer desenho, não pode fugir do tipo de texto, escrever uma historinha, porque lá é só texto dissertativo e argumentativo. Esses são os critérios alguns dos critérios de anulação. Estrutura externa. Esses 4 décimos, olha, 4 décimos às vezes é a tua vaga, você ganha só por apresentar um título e dividir adequadamente os parágrafos. O avaliador olha e vai te dar essa nota de 4 décimos, ou não. Então, se o título está presente, você ganha 2. Se o título está ausente, você não ganha 2. Mesmo que o título não seja bom, na UPF tem que colocar. Não é igual ao Enem, que não é necessário, que a gente nem coloca para não ocupar espaço. Tem que fazer. Distribuição dos parágrafos bem distribuídos. A distribuição é diferente do Enem. Então, presta atenção aqui.
é uma distribuição mais tradicional. Você tem 35 linhas para escrever, a introdução e a conclusão precisam ser menores que os parágrafos de desenvolvimento. Né? Porque o papel da introdução é apresentar tema, apresentar tese, como vocês bem sabem, contextualizar, depois eu vou revisar um pouquinho das questões de estrutura, e a conclusão é retomar tema e tese. Aqui, nós não temos a necessidade de fazer uma intervenção detalhada, a gente não vai colocar gente, ou até pode colocar uma ação, mas não precisa ser detalhado na conclusão. Então, a conclusão se torna um parágrafo menor. Eles vão te dar 2/10 se tiver 4 parágrafos. Introdução, pequeno. Pequeno quer dizer umas 7 linhas, mais ou menos. 2 de desenvolvimento com aproximadamente 10. E uma conclusão com aproximadamente 5 linhas. De 5 a 7 linhas também. Não precisa ser exata a divisão, mas é preciso olhar para o texto e ver que a introdução e a conclusão são menores que os parágrafos de desenvolvimento. Então, isso é adequadamente distribuído. Até deixa o comentário novo, o pessoal que tem aula no intensivo não teve aula hoje, tá? Pelo seguinte, eu até expliquei lá no grupo, mas o professor Rafa estava com suspeita de Covid, daí ele fez o exame e deu negativo. Ele disse, vem, né? Aconteceu comigo também na semana passada, mas aí ele não se sentiu confortável de vir, ficou meio assim com medo que positivasse o teste dele, porque ele teve contato, e também porque ele foi nos outros espaços que ele trabalha, ele disse que ele não ia ir, então ele não queria fazer diferente, assim, para não ficar um negócio antiético, só para explicar para vocês. E daí, como eu já tinha combinado com ele há bastante tempo para vir dar essa aula, eu combinei justamente porque eu tinha avaliação na faculdade daí, da prova prática. Então, não deu para dar aula presencial. Mas estamos aí no online, né? Firmes e fortes. Agora vamos à abordagem temática, bem importante, vale 20 pontos também. Mede a adequação ao tema e ao tipo de texto. Como que vai ser avaliada essa parte? A adequação ao tema e ao tipo de texto. Vamos dividir em 2 partes. A adequação ao tema é sinônimo de assunto. Então, aquele assunto geral que foi apresentado na prova, com a sua delimitação, precisa estar apresentado na introdução, aprofundado no desenvolvimento e retomado na conclusão. Isso é a adequação ao tema, você não tangenciar o assunto, não fugir do assunto, né? E tudo que você colocar no texto, auxiliando a compreensão, o aprofundamento da discussão sobre aquela temática. Essa é a adequação ao tema. Para não errar, não perder pontos aqui, uma dica é, na introdução, copia o tema e as delimitações conforme foram dadas na prova. Nos parágrafos de desenvolvimento, a cada argumento relembra o tema. Associa aquele argumento com o tema usando sinônimos, de preferência usando sinônimos, porque a nota de vocabulário da UPF é muito alta. E se você repetir muitas palavras tentando retomar o tema, isso pode gerar também algum tipo de desconto. A adequação ao tipo de texto. Então, o texto é dissertativo ou argumentativo. Aqui se espera que ele tenha uma certa estrutura. E essa estrutura é um título associado à temática, uma introdução com a apresentação do tema e uma opinião geral, que nós chamamos de tese, os argumentos que vão sustentar aquela tese, comprovar aquela tese. E olha, é dissertativo ou argumentativo, o mesmo tipo que é cobrado no Enem. Então, eu não posso só mostrar conhecimento, senão eu fico dissertando. Eu preciso mostrar a informação e associar a ela um ponto de vista, usando os adjetivos, usando os advérbios. Mais uma vez, cuidado. Dica importante. Como a nota de vocabulário da prova da UPF é muito alta, para se posicionar sobre os argumentos, evita aqui a utilização dos advérbios terminados em mente, tipo lamentavelmente, tristemente, infelizmente. Prefira, então, usar é lamentável, é triste, o triste você não vai usar muito porque tem um tom muito subjetivo, mais coloquial. Tá? É dantesco, é crucial. Se você usar o adjetivo, facilita para não repetir esses sons terminados em mente, que gera cacofonia e pode, eventualmente, diminuir a tua nota de vocabulário. Tá? E ainda sobre estrutura dissertativa argumentativa, o tipo de texto, você vai, então, argumentar defendendo o teu ponto de vista, a tua tese, sem incoerências,
mantendo sempre uma lógica, e vai retomar essa opinião lá no final, na conclusão, fazer o fechamento desse texto. Então, essa é a nota de 20 pontos sobre adequação ao tema e ao tipo de texto. São 2 critérios que estão unidos porque eles estão interligados. Ao mesmo tempo que eu apresento o tema e me mantenho sempre conectado a esse tema, no sentido de que tudo que eu citar dentro da redação realmente é importante para entender aquele tema, não estou enchendo linguiça, isso ajuda também na estrutura, que é apresentar, se posicionar, aprofundar e defender e retomar essa opinião lá no final. As notas são dadas de 0 a 20 para esse quesito. Dificilmente alguém que faz aula de redação, escreve um texto regularmente, vai tirar 3 ou 5. Começam as notas vir aqui a partir do regular, né? Eu espero muito que vocês tirem muito bom ou excelente. Tá? Então, não esquecer, não pode... O que é o tangenciar o assunto? É você fala, por exemplo, uma citação pode ser maravilhosa. Vou escrever sobre racismo, estou cheio de coisa para dizer. Assisti a live do professor Rafael. A Pro deu aula sobre racismo. Eu escrevi uma redação, teve aula no cursinho, eu li 1000 coisas e tal. Eu tenho muito o que dizer. Daí eu dou uma porção de exemplos que não ajudam no meu posicionamento, não ajudam a defender o meu ponto de vista. E acabo descrevendo muito de um filme, por exemplo. Fica um parágrafo inteiro, um miolo de um parágrafo de desenvolvimento, descrevendo um filme, o que o filme fala sobre o racismo. O avaliador não quer saber o que o filme fala sobre o racismo, ele quer saber o que você pensa sobre o racismo e que o filme ajuda a sustentar essa tua tese, esse seu pensamento. Então, tudo isso é avaliado nessa grade. Espero muito que vocês fiquem aqui entre esses 2 critérios, 2 quesitos. E aí, tratamento argumentativo, argumentação. Ela vale 30 pontos. Então, é a maior nota depois de correção de linguagem que essa redação vai receber. Tá? Então, é super importante ter uma boa qualidade argumentativa. E como que eles avaliam esses argumentos nessa banca? Tá? Em outras bancas pode ser diferente, então vamos ficar atentos a esses critérios. Primeiro, organização das ideias. Qual é a ferramenta que a gente dá para vocês ao longo do curso e exige que vocês façam, ou não, a palavra exigir é muito forte, né? Mas que a gente estimula vocês a usarem, que vai ajudar nessa organização das ideias? É o plano de texto, o mapa conceitual. Algumas vezes a Pro escreveu as redações ali para vocês. Fiz aquela do racismo passo a passo. E sempre a primeira coisa que se faz, depois de ler e conseguir captar o tema da redação, é fazer o mapeamento de quais ideias você vai abordar. O rascunho em forma de tópicos. E é isso que vai ajudar na organização das ideias. Precisa fazer. Vestibular tem pouco tempo. Mas faz assim, ó. O que você vai usar para contextualizar? 2 argumentos para o D1, 2 argumentos para o D2. Agora, falando nesse mapa conceitual, também aqui essa organização das ideias atrelada ao tipo de texto, é importante que o mapa conceitual siga a proposta de redação. Agora, pare se tu tá fazendo alguma coisa, tá lixando a unha, tá assistindo a novela, sei lá, das 6, das 7 que tá passando agora, não sei qual o horário da novela que tá agora, tá vendo um seriado, sei lá. Ao mesmo tempo que tá assistindo a aula, para de fazer o que tá fazendo e presta atenção nisso aqui, certo? Quando você fizer um mapa conceitual lá de 3 minutos na prova, antes de começar a fazer o rascunho, perceba, se pergunte, se questione. Essas ideias que eu escolhi para abordar na minha redação, elas estão de acordo com o que a proposta está pedindo? Porque a proposta da UPF, ela vem delimitada. Ela faz uma espécie de roteiro do que você precisa abordar em termos de argumentos dentro dessa redação. Então, não seja ingênuo de que aquilo que está escrito são sugestões, quando fala assim, você poderá abordar, você poderá apresentar as causas do problema. Não, é para seguir exatamente o que pede a proposta. E cuida que às vezes é para abordar só consequências do problema. Às vezes é para abordar 4 fatores relacionados. Eles vão dizer bem direitinho os itens, e geralmente eles são em números pares, que é para você exatamente separar alguns itens para o D1, para falar sobre eles no D1, e os outros no D2.
tá? Então, cuida na organização das ideias, do planejamento do texto, no mapa conceitual, sempre se pergunta, eu estou respondendo a proposta de redação? Eu estou seguindo as orientações que a proposta me apresentou? Isso é fundamental para essa nota aqui de 30 pontos. E para a nota também de adequação ao tema. Estabelecimento de relações. Tá. Relacionar é você comparar, perceber o que tem de parecido, o que tem de diferente. Todo mundo sabe, né, o que é estabelecer relações. Então, digamos que você está abordando sobre a questão do racismo, que foi a última aula que nós tivemos de tema. Fazer uma relação, por exemplo, é dizer como é tratado esse tema no Brasil e quais são as diferenças desse tema em relação aos Estados Unidos, que o professor Rafael fez na live também. Se vocês não assistiram, ficou excelente a fala dele lá sobre o racismo estrutural ou institucionalizado, como ele prefere. Então, essas relações, essas comparações. Outra dica, bem importante. Está fazendo outra coisa agora, para e anota. Interpretação de fatos. Muito bem. Se eu tenho que interpretar um fato, fato é uma coisa que aconteceu, que é verdade, eu não posso interpretar ele na redação sem ele estar apresentado na redação. Então, aqui, obrigatoriamente, um dos teus 4 argumentos, ou relacionado a um dos quatro argumentos, você precisa introduzir um exemplo sobre aquela temática e analisar esse exemplo, coloca algo concreto, pontual. Então, seguindo o exemplo que nós estamos usando, que é o racismo, é falar do caso Carrefour, é falar do George Floyd, é falar de algum fato recente, é sinônimo de atualidade. Alguma atualidade que você sabe correlacionada ao assunto. Capacidade de elaborar hipóteses. As hipóteses nas redações, geralmente elas vêm assim, na forma, em orações condicionais, caso tal coisa ocorra, se tal coisa ocorresse, usando essas orações adverbiais que dão essa ideia hipotética. Verbos no futuro do pretérito, poderia, seria. Então, principalmente quando a gente pensa no futuro. Estabelecimento de recortes, delimitações. Isso não precisa fazer na prova da UPF, apesar de estar aqui na grade avaliativa. Geralmente não é necessário que você faça, porque a proposta de redação ela já vem delimitada, ela já vem com os recortes. Que são aqueles itens que você precisa abordar, como a Pro falou agora há pouco. Presença de múltiplos saberes e acolhida de outros textos, intertextualidade. Aqui são as citações. Pessoal, citação na UPF, intertextualidade. Que tipo de intertextualidade, em que lugares da redação é melhor colocar? Primeiro ponto, pensa na prova de literatura. A essa altura do campeonato, você já deve ter estudado bastante as obras, deve ter lido os livros indicados, ou se não conseguiu ler os livros indicados, leu bons resumos, assistiu aulas falando sobre os autores, os períodos literários aos quais eles fazem parte, dos quais eles fazem parte. Então, o que você tem que fazer num primeiro momento? Tentar pensar nessa lista de livros que você estudou para a prova de literatura e perceber se eles podem ser utilizados na redação, na prova de redação, se eles exemplificam o problema, se eles abordam o problema de alguma forma. Tá? E aí, as principais citações podem ser retiradas daí, porque não precisa muitas, tá, pessoal? O número ideal, assim, vamos pensar, na introdução, uma referência para contextualizar o tema. Lá na conclusão pode retomar até a mesma ou utilizar outra. Na conclusão dá para fazer citação curta lembra de letra de música, de poema, dá para citar lá no final da redação. E mais uma referência, principalmente literária, tá? A UPF é uma instituição bem tradicional. Então, entre citar uma série de super-herói e citar o Machado de Assis, eu prefiro que você cite Machado de Assis aqui na UPF, que é uma banca mais tradicional e vai ficar melhor no seu texto, aos olhos desses avaliadores, algo mais canônico, que esteja mais dentro da história, da literatura. Tá?
Geralmente é o que eu tenho visto, assim, quem cita Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis, não sei se exatamente pelas referências, mas com certeza as referências ajudaram a compor essa nota. São pessoas que se saem bem nos seus textos, nos seus resultados, certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou de intertextualidade. Pega a prova de literatura e pensa se aqueles textos que são exigidos lá têm a ver com o tema da redação. Essa é uma primeira dica. Os lugares já falei, né? Introdução, um no desenvolvimento e aí outro lá na conclusão. Evita os autores muito batidos, tipo Zygmunt Bauman, até eu citei quando eu fui fazer prova lá, uma das provas que eu fiz, eu citei Zygmunt Bauman, já tá bem usado, coitado. Então, fazer umas citações diferentes. Tem uma aula também no grupo, acho que dá para repostar, até que não tá para repostar as aulas, no grupo sobre textos que a gente pode citar dentro da redação, referências que a gente pode citar dentro da redação. Fiz uma aula lá no início do ano, com alguns livros. Relembra, pega teu caderno, tenta relembrar, percebe que dificilmente você vai chegar lá, sentar a bundinha para fazer a sua redação e o tema que vai cair vai ser exatamente igual ao tema de redação que você precisou escrever para a Prodaf, sentou lá a bundinha e teve esse presente. Não vai ser assim. Dificilmente vai ser assim, exatamente o mesmo tema. Mas você tem que perceber que os temas são semelhantes e que as referências que você usou na aula de redação sobre ensino à distância, sobre educação domiciliar no curso de redação, é semelhante, são referências que você pode usar se cair sobre a leitura no Brasil. Porque nós temos dificuldade de nos transformarmos num país de leitores. Acesso ao livro no Brasil, alguma coisa assim. Perceba que as referências podem ser utilizadas, as mesmas. Tá? Grau de coesão, clareza e objetividade. Então, sobre o grau de coesão. Para você pontuar bem aqui e se defender nessa parte, no início de cada período, um elemento de coesão. Não esquece nunca que é sempre com 2 S's. Nesse viés, desse modo, dessa forma. E dentro dos argumentos, dentro dos períodos, lembra de usar as conjunções e variar essas conjunções também para aumentar a nota de vocabulário. Então, nunca tu vai repetir, você vai escrever 30 linhas e vai escrever 2, 3 vezes o mas. Nem a pau, nem por nada. Porque tem outros. Então, mas, entretanto, todavia, começa com embora, no início da oração, uma vez que, por isso, não me repita conjunções, não pode, tá? Eu vou ficar triste com vocês, vocês não podem repetir conjunções. Então, dá uma variada que isso também faz parte da coesão. Os pronomes relativos, o qual, cujo, onde, só para lugar físico, aproveitando para lembrar, tá? Esses pronomes relativos podem ser utilizados também, mas cuidado, se você estiver usando muitos pronomes relativos, o que isso vai significar? Que você também está fazendo muita oração adjetiva. Até quem faz aula no intensivo, né, na semana passada, a Pro analisou uma redação, eu analisei uma redação minha mesmo com os alunos, tá na apostila e tava cheio de orações adjetivas, né, tava bem feinha a redação. Na época que eu escrevi, achei coisa mais linda, né, porque o tempo vai passando e a gente vai aprendendo mais, ou também a percepção sobre o texto vai mudando, né. Então é uma das primeiras redações ali que está publicada na apostila e a gente foi analisar as vírgulas e deu para perceber que tinha bastante pronome relativo e bastante orações adjetivas. Então é importante dar uma variada nesses nexos também. Clareza e objetividade. Dica para melhorar a clareza. Nunca use a expressão como isto é, ou até o por exemplo, não gosto muito, porque isso te leva a repetir as informações. Tá? Então, evitar as expressões explicativas. O que aconteceu aqui com o meu Zoom? Não quero mais um, não quero pagar. Vocês estão vendo uma tela aqui de Pro, Zoom, uma coisa assim? Sei lá.
que apareceu ali. Eu vou tirar. Agora vocês estão me vendo em tela cheia, é isso? Sim, Tá. Continuam me vendo? sim. Tá. Porque eu perdi ali o compartilhamento, não sei o que aconteceu. Então eu vou olhando aqui e vou falando, tá? Depois eu passo critérios de avaliação para vocês também. Tem na outra aula que eu postei no grupo, eu analiso bem direitinho também. Sobre a clareza e objetividade que a Pro estava falando. Então, ponto 1, não repetir expressões explicativas, como isto é, por exemplo, que te forçam a repetir as mesmas ideias. Para clareza e objetividade também, não repetir palavras. E a última dica para clareza e objetividade, períodos curtos. Não faça um período maior do que 3 linhas. Tá? Os argumentos, argumento 1 e argumento 2 do D1 e o 1 e o 2 do D2, eles não podem ter mais do que 3 linhas, porque vai começar a ficar enrolado, já prejudica essa questão da clareza. Então, prestando atenção em todos esses itens, eu espero muito que a nota de vocês fique no 25 e no 30, né? Esperança, né, que vá de 20 a 30 e que de preferência tire em 30. Propriedade e vocabulário. O vocabulário tem um peso grande nessa redação. É 20 pontos, é muita coisa, né? E olha só, eles não medem apenas um bom vocabulário, que não seja tão coloquial, que não apresente oralidades, que não apresente vícios de linguagem, mas também a presença de metáforas, metonímias, hipérboles, antíteses. Então, é legal você usar algumas figuras de linguagem, tipo o xadrez político da atualidade, o ponto nevrálgico dessa questão, a alavanca para tal coisa. Esses são os gatilhos que geram o problema. Tá? Linguagem figurada, usar metáforas. Isso também vai ajudar aqui no vocabulário. Quando você for avaliar o rascunho, para ter uma boa propriedade vocabular, pensa o seguinte: olha todos os elementos de coesão. Perceba se eles são bem variados, se não há repetição. E tenta também não colocar assim muito perto um do outro aqueles que são muito parecidos, tipo desse modo, dessa maneira. Tá? Então, uma variada nas conjunções, os elementos de coesão também, nunca repetir. Pega umas 10, 15 palavras mais bonitas, mais eruditas e vai floreando esse texto. Não precisa muito, mas um pouco é necessário. Tipo, esse é o quadro dantesco da violência urbana. Precisa de alguma figura de linguagem que está aqui, ó, está na grade de avaliação. Então, aquela ideia, tem que escrever simples, não é bem assim, não. As redações que eu tirei notas mais altas na UPF são redações que têm uma propriedade vocabular bem significativa. Tá? Eu passei para vocês os textos também naquela última aulinha. E é assim que vai ser avaliada a sua redação. Esses são os critérios de avaliação: o vocabulário, a argumentação, a estrutura desse texto e a questão ortográfica, de concordância, de pontuação. Então, tudo isso é extremamente importante. Deixa eu voltar a me ver aqui. Sobre os temas, tá? Assim, a UPF já tem muitos anos de vida. Então, todos os temas possíveis e imagináveis já foram cobrados. Já caiu sobre o envelhecimento da população, já caiu questão relacionada à mulher, já caiu umas 3 vezes, né? No ano passado foi uma das vezes, mas assim, já teve 3 vezes de certeza. Então, o que faz tempo que não se aborda? Tá? Questão ambiental também caiu no ano passado, da Amazônia, sobre a Amazônia. Faz um tempinho que não é abordado questão relacionada à leitura, ao hábito de leitura, ou os novos comportamentos de leitura, alguma coisa relacionada à leitura. Então, essa é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala em leitura, lembrem, né, dos nossos escritores, dos nossos autores, por que a leitura não é um comportamento tão comum no Brasil, tem a ver com nosso processo de educação, que é bastante falho. E aí você pode utilizar todas as referências que a gente usou já para temas relacionados à educação. Até no início do ano, a Pro deu o tema sobre o Brasil ingressando na educação do futuro. Dá uma revisada naquele tema lá. E eu trouxe o texto do Harari, do historiador,
Então, essa é uma aposta, tema relacionado à leitura, tema relacionado à educação. Outra questão. Relacionado à comunidade LGBTQ+, tá? Sobre preconceito, sobre homofobia, transfobia. Essas questões não foram abordadas assim tão recentemente. Acho que na UPF até acho que nunca. Tá? Então é uma possibilidade. Eu pensei também em temas relacionados à alimentação, mas já caiu sobre obesidade na UPF. Então, de repente, a outra questão relacionada à alimentação que não seja necessariamente obesidade. Tipo, o excesso de industrializados, agrotóxicos, pode ser alguma coisa assim. Saúde mental é um tema importante. Por quê? Como a gente teve esse ano de pandemia, muitos temas correlacionados podem surgir. E um deles foi a saúde mental das pessoas, que foi extremamente prejudicada pela pandemia. E a própria pandemia e seus temas correlacionados podem aparecer. Porque é uma prova que é feita no ano, não é igual o Enem, assim, que tem um banco de redações e propostas de redação, e eles apertam lá um algoritmo, sei lá, e daí escolhem um tema. Daí, às vezes, o tema não tem nada a ver com o que aconteceu no ano. A gente falou, sei lá, um ano inteiro sobre pandemia, daí todo mundo pensa, vai cair sobre o sistema de saúde no Enem. Daí não cai, cai uma coisa nada a ver, tipo acesso ao cinema no Brasil, que foi no ano passado. O tema bem esdrúxulo, né? Porque essa questão a gente não teria por que discutir com todas as plataformas de streaming, não teria. É interessante, mas teríamos outros temas mais relevantes, talvez, para discutir, assim, nacionalmente. Mas voltando, então, ao PF. Tá? Então, essas temática de tecnologia, eles gostam bastante, tudo que é correlacionado à tecnologia. E esse ano teve um tema que foi legal, que foi aquele caso Bel para as meninas, que eu convidei até a psicóloga Bárbara para conversar com vocês. E a gente falou sobre a cultura de cancelamento, sobre a exposição das crianças e dos adolescentes na internet. Exposição de crianças e adolescentes na internet é um tema bom. Tá acabando o nosso tempo aqui de Zoom. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta, daí se acabar, por acaso acabar totalmente o nosso tempo, daí eu respondo depois no WhatsApp. Perguntas? Eduardo, Helena, Douglas, Cadrize, Juliana. Nadinha de pergunta. Então, assim, ó, além dessa aula que eu vou postar dali um pouco, tem outra aula sobre o PF que eu já postei, que foi dada no início do ano, mas vale a pena revisar, que eu vou ler propostas, relacionar com textos que eu fiz lá, tá? Então, fazer uma redação no capricho. Amanhã não esqueçam de olhar a prova de literatura, ver se tem alguma coisa que dê para correlacionar. Aquela aula de artes, a aula sobre pandemia pode trazer alguns argumentos importantes também. Então, se ninguém mais tem perguntas, faltando menos de um minuto, pessoal, uma boa prova para vocês. A gente continua trabalhando, certo? Vamos dar uma paradinha daqui a uns dias para Natal, Ano Novo, mas depois a gente volta até o Enem. E espero o resultado das aprovações de vocês. Tchau, faça uma excelente prova amanhã e qualquer coisa chama a Pro. Certo? Obrigado, prof. Beijo. Eu que agradeço. Tchau.